Prezado diácono Roberto, caros irmãos e irmãs, nós estamos na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Amanhã o Evangelho também nos fala da tristeza, né? Do lamento, do choro, vós ficareis tristes. É o capítulo 16 de São João, é essa despedida de Jesus. Na verdade, no mundo inteiro, amanhã se celebra a ascensão de Jesus, né? Os 40 dias depois da Páscoa. Mas no Brasil, como já sabemos, e quem não sabe fica sabendo, é sempre transferido para o domingo à frente, para que o maior número de fiéis possa participar da liturgia desta solenidade da ascensão de Jesus. Então amanhã novamente é um evangelho, hoje e amanhã, um evangelho de despedida. Jesus está dando tchau, não é? E hoje diz: os vossos corações ficarão tristes. O mundo vai sorrir, mas vocês que me amam vão chorar. E assim é a nossa vida, né? Com o Cristo. Nossa vida com o Senhor é assim. Tem hora que o mundo, quando eu falo mundo, São João usa muito mundo, mas as realidades que nos cercam, muitas pessoas que nos cercam, não se alegram com a nossa alegria e nem com a nossa vitória. Muitas pessoas que estão próximas de nós, a gente pensa que querem o nosso bem, mas nem todas. As pessoas se alegram quando a gente se dá mal, quando a gente está tropeçando, quando a gente está lá embaixo. Acredite no que eu estou falando. Por isso, quando eu faço casamento, né, assisto a casamentos, uma das coisas que eu sempre falo, repito, é que os sonhos que a gente tem, nem sempre ou quase nunca dá de ficar espalhando para todo mundo, não. Os projetos que você tem, se você vai bem ou mal, tem coisas que é para você, você tem que guardar para você, não é para ficar dando ouro ao bandido, não. Porque há situações, existem pessoas que não se alegram com a tua alegria, com a tua subida, não se alegram. É o que Jesus diz. Jesus sabe muito bem disso. Ele está profetizando no alto da cruz o quê? Todo mundo, o mundo estava assim: se és o Filho de Deus, desce daí. E riam e debochavam de Jesus. Os apóstolos choravam. Mas aqui Jesus está dizendo: eu estou indo embora para o céu, e os apóstolos não vão ter mais o Senhor na vida deles, não vão mais poder tocar. Tem na palavra, tem na Eucaristia, mas a pessoa de Jesus, o humano de Jesus, eles não teriam mais. E isso causa tristeza. Não um desejo de uma tristeza que coloca a gente na cama sem vontade de não fazer mais nada. Não, não é essa tristeza. Domingo, foi dia das mães? Domingo? Foi. Domingo, dia das mães. Eu tive, então, lá no cemitério, visitando o túmulo da mãe. Hoje faz, isso vocês não precisam saber, mas está na minha lembrança, 11 meses da partida de minha mãe. E eu tive lá, dia das mães, domingo, no túmulo. Uma tristeza, uma saudade, né? Mas uma certeza: estar junto de Deus. Antes de morrer, dei a unção dos enfermos, tive essa graça de dar a unção dos enfermos para a mãe. Então, eu creio firmemente que foi para o céu, né? Com tudo aquilo que a igreja ensina e crê. Mas aquela tristeza, misto de alegria, aqui, os apóstolos, a certeza está na eternidade.
E essa certeza que não acabou ali no túmulo onde ela está sepultada, mas eu não podia mais tocar, não podia mais sentir o cheirinho, não podia mais passar a mão no cabelo ralo e fino da mãe. Então, que não me numa depressão e não me joga, não, porque tem algo a mais. Por isso Jesus diz: mas a vossa tristeza se transformará em alegria se você acredita. Por isso no início a gente cantou e cantou várias vezes: da minha vida Ele é o Senhor, do meu trabalho é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, dos meus sentimentos Jesus é o Senhor, da minha fé Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E você tem que colocar isso dos teus sonhos: Jesus é o Senhor. É isso aqui, ó. Transformar a alegria, a tristeza em alegria. Transformar a tristeza em alegria. Paulo hoje vimos ontem, Paulo essa semana só está no desastre. Ele foi para o Areópago, em Atenas, na Grécia. Pensou que ia arrombar com seu discurso. Paulo foi lá, lindo, bonito, sabe? E eles tinham muitos deuses lá na praça, lá. E tinham um lugar para um Deus desconhecido, porque eles tinham tanto medo que eles não conhecessem algum Deus e aquele Deus ficasse chateado com eles. Então tinha um pilarzinho vazio, era o Deus desconhecido. E aquele pilar vazio, Paulo pegou e disse: é esse Deus que eu vou pregar para vocês e que eu conheço. E eles escutaram Paulo. Mas quando Paulo foi falar da ressurreição de Jesus, começaram a rir de Paulo e todo mundo foi embora. Duas pessoas ficaram: Damaris ou Damares, e o outro eu já esqueci. Duas pessoas ficaram com Paulo, converteram-se depois. Mas Paulo, sabe, se sentiu fracassado. Fez um discurso lindo, filosófico. Olha, falou para os atenienses, para os, né? Mas não chegou ao coração. Sabe por quê? Porque Paulo falou da ressurreição, sem falar da tristeza da crucificação. Se ele tivesse começado pela crucificação, a morte de Jesus, por isso que depois Paulo vai dizer: é Cristo que pregamos, e Cristo crucificado. É a tristeza que me leva à alegria do ressuscitado, do alto. Por isso amanhã ou domingo, sábado e domingo, nos alegramos com a alegria, né? Nos alegramos com o ressuscitado. A tristeza que se transforma em alegria. Talvez falte isso na nossa vida, transformar as nossas tristezas, ressuscitar, dar um tom da ressurreição. Eu não posso ficar inerte, parado aqui neste lugar, azedando nesta minha tristeza, como se eu fosse o único deste mundo. Não, que sofresse. Para com isso. Eu sei que cada um sabe a dor que tem, né? Cada um sabe o tamanho da sua dor. Eu não desmereço a dor de ninguém. Mas não dá de a gente ficar marinando, curtindo a tristeza a vida inteira. A vida inteira, não dá, não pode. Nós temos que de algum modo transformar esta dor em alegria. Evangelho de hoje. Esta dor em alegria. Por isso, e hoje Paulo de novo está pregando. Ele é judeu, Paulo é judeu. E todo judeu pode entrar na sinagoga e pregar e discutir, sabe? Conversar sobre a palavra de Deus. Só que Paulo está em Corinto, diz ali o Atos dos Apóstolos. A cidade de Corinto era uma tristeza só. Não tristeza, uma depravação só. Tinha lá a sinagoga, tinha lá os gregos, mas
não tinha a presença de Deus. Eram pessoas desvirtuadas. Havia muitos deuses, eram politeístas. Era uma cidade que tem um porto, portanto vinha gente de tudo quanto é lado. Vinha gente de fazer comércio que trazia toda a contaminação que fosse. E na cidade de Corinto, por isso Paulo vai dizer depois da carta aos Coríntios, que é preciso as mulheres deixarem o cabelo crescer, porque o cabelo é o véu da mulher. Porque em Corinto havia mulheres, sacerdotisas ou não, que raspavam os cabelos. E tinha lá uma deusa, que eu não lembro agora, mas tem um nome aqui, não vou arriscar para não falar errado. Mas era uma deusa que exigia, que pedia que se fizesse orgias, em público ou em privado, não importa. E as mulheres que participavam, eram sacerdotisas ou não, tinham os cabelos cortados e raspados. Fazia parte daquele culto. Por isso Paulo, muito próximo, vai escrever: é preciso que as mulheres tenham cabelos compridos, para não se misturar ou não se pensar que eram daquele culto, como véu. Mas Paulo está pastoreando um povo, viu? Hoje pode ter cabelo curto, claro que pode. Você pode cortar, mulher, o cabelo curto, é mais fácil de pintar, é mais fácil de... né, dona Helena? É mais fácil de lavar, de secar, tudo isso. Então aquilo que não serve para a fé, Paulo está fazendo, diante daquilo que ele viu, ele está dizendo para um povo que ele pastoreava. Mas Paulo está nesse contexto hoje. Sinagoga assim: vocês são difíceis demais. Vocês não têm coração, vocês não têm alma, vocês não entendem, não acreditam, vocês não buscam, vocês não aceitam. Eu vou para os pagãos. E ele foi morar no lado da casa da sinagoga, tinha um homem ali, no lado da sinagoga. Ele dedicou-se inteiramente à palavra. Olha, mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as suas vestes e disse: vocês são responsáveis. De agora em diante, vou me dirigir aos pagãos. Paulo foi para a casa de um Tício, justo, adorador de Deus, que morava ao lado da sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, tem alguém grávida aí? Tem sugestão de 2 nomes aqui, ó. Tício e Crispo. Você pode anotar e colocar. É batata, vai ser bonito. Acreditou Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. A tristeza de Paulo. A tristeza é tão grande que Paulo vai escrever depois, tem que ler Bíblia, viu gente? Paulo vai escrever depois a carta aos Coríntios à frente, que a grande dor do coração dele é que os seus irmãos judeus não conheceram a alegria do Evangelho de Cristo Jesus. E ele diz assim: eu prefiro e eu troco a minha salvação, Deus pode me colocar na morte eterna, pela salvação de todos os meus irmãos. É a tristeza de Paulo. É o que ele carrega. Mas Paulo não desistiu. Como é que Paulo se torna um missionário, grande missionário das nações, não é? Pregador das nações. Com uma pessoa, uma casa, Tício, e depois, quem é o outro? Já não sei mais. Tício e Crispo. Uma casa. A tristeza de Paulo diante de uma sinagoga se transforma em alegria quando ele encontra um coração que acolhe a sua palavra. Então hoje nós temos que aprender isso. A nossa tristeza, e todos nós temos o direito, nós não podemos ficar maquiando a tristeza. Não podemos. Se estou triste, fique triste. Mas não permaneça na tristeza, porque o que te eleva, o que te aproxima de Deus, não é a tristeza, mas é a alegria de vencer este momento difícil.
É a alegria de dizer: o Senhor Deus, Jesus, é o Senhor da minha vida. E neste momento de tristeza, Ele está comigo. E Ele vai me tirar desta prostração, desta tristeza, desta dúvida, deste medo. O Senhor vai me tirar. Porque as vossas tristezas se transformarão em alegria. Vamos ficar em pé. Erga sua mão direita assim para o céu. Diga comigo: a minha tristeza se transformará em alegria. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: a tua tristeza se transformará em alegria. Pode aplaudir Jesus nessa noite. A tua tristeza se transformará em alegria. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Ele é Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador. Ele é o Senhor. Incomparável É o nome de Jesus. Sim, incomparável é o teu nome, Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, Jesus é o Libertador, incomparável. É o Senhor. É o nome de Jesus. Sim, incomparável é o teu nome, Jesus. Jesus é o Senhor. Sim, Senhor. O Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Incomparável é o teu nome, Jesus. Teu nome é santo, incomparável é o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.